Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo por estar com a gente em mais um programa da Popenfar. Aqui no canal 14, TV Cidade, a nossa televisão. Agora você pode acompanhar também pelos aplicativos, YouTube, TV Cidade, canal 14. Hoje um programa todo especial. Vozes inconfundíveis do rádio farroupilhense. Se um dos dois que estão comigo hoje quiser olá, bom dia, em qualquer microfone das emissoras, não precisa dizer mais nada. Já estão sabendo que um é o Tadeu Salib dos Santos e que o outro é o Ricardo Ló. Não tem, é inconfundível a voz dos dois. E com essas experiências desses dois cidadãos do rádio farroupilhense, é que eu quero conversar num assunto que diz muito a nós aposentados, e que também vai tocar muito para essa nossa juventude que porventura esteja assistindo e deve assistir. Antes disso, um abraço a todos que nos assistem. Porque a grande verdade é o seguinte, o que se discutia hoje em nível nacional, quando alguns preocupados com o estado que está, com a decaída da educação, no Brasil, deve ser por toda parte, mas no Brasil. Aqui no Brasil, hoje, um aluno, esteja ou não preparado, é obrigado a passar. Estude ou não, ele tem que passar. Então ninguém mais coloca na sua cuca que ele vai ter que passar. Que ele vai ter que estudar. Se estudar, ele não passa. Não, ele sabe que passa, ele está garantido. Está muito difícil. Então nós vamos relembrar alguma coisa. O senhor que está aposentado, a senhora também, deve ter lembrança e passou por tudo que nós passamos. Eu tenho certeza que tanto o Tadeu quanto o Ricardo passou pelas mesmas experiências. Tadeu Salib dos Santos, que bom ter no nosso programa. Raimundo, prazer muito grande. Quero aqui cumprimentar a todos da TV Cidade. Um prazer muito grande estar aqui. Cumprimentar a direção da Popenfar, que nos oportuniza vir aqui também para falar sobre assuntos importantes com este tema inicial sobre educação. Educação é algo que quem está na Associação de Aposentados e Pensionistas sabe que isto vai da criança ao aposentado. Enquanto existir vida, tem que existir a sabedoria, tem que aprender para se memorizar aquilo que é o dia a dia de cada cidadão. Os meios modernos hoje nos levam a algumas indagações. O sistema antigo de ensino, que nos dava uma garantia de que só passava o aluno se ele realmente pudesse assimilar aquilo que era passado pelo professor. Agora não, agora o professor é obrigado a chegar ao final do ano e fazer com que este aluno passe. Não existe mais a famosa recuperação. Antigamente nós tínhamos isso. Nós tínhamos a recuperação, nós tínhamos que pegar o professor particular em muitas situações, até para nos colocar dentro de um nível que fosse aceitável para não ser reprovado no final do ano. Então, algo tão importante com toda essa modernidade que existe hoje, nos leva a nos preocuparmos com o modo qual a educação hoje é forçada à aprovação. Um tema extremamente importante, eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui neste programa hoje. Muito bem, a recuperação veio depois, no início não havia recuperação, você rodava, estava rodado mesmo. Aí veio a recuperação que ajudou bastante, mas para passar com a recuperação tinha que estudar sim. Se não tivesse as notas correspondentes, não passaria. Ricardo Locke foi um grande aluno e também professor. É uma voz do rádio farroupilhense. É um prazer tê-lo no nosso programa. A nossa saudação a todos os telespectadores da nossa TV Cidade. E quero agradecer ao professor Raimundo, né? O Raimundo, ele já sabe, né, que a gente sempre o chama de professor nos meios da comunicação. E agradecer o convite de estarmos aqui neste momento e enviar aquela mensagem de alegria, de otimismo a todos os nossos telespectadores aqui de Farroupilha, de toda a região. O Raimundo falou de aplicativo.
Não que ele queira nos aplicar alguma coisa hoje, e nem nós aplicarmos nos nossos amigos que nos acompanham. E nada melhor do que estar aqui juntamente, né, aqui nesta bancada com o Raimundo e o Tadeu Saliba dos Santos, que todos o conhecem, evidentemente, né? E, de fato, relembrando aí de recuperação, eu posso contar uma história? Conta. Aconteceu em 1970 E antigamente? E pouco. Eu, bom, além de ser aluno aqui de Farroupilha, depois a gente saiu, depois voltamos. E então teve uma ocasião, quando era época de recuperação, a matéria era matemática, equação, regra de 3, todas essas coisas aí, de números, que eu não sou muito chegado a número, né? Mas acontece o seguinte, que nós dávamos um tipo de matéria, né, ensino religioso, organização social e política do Brasil, coisa que faz falta nos colégios hoje em dia, até no ensino. E então daí um número de alunos precisou de recuperação de matemática. E eu estava de férias. E não estava no rádio ainda. Foi lá para os 70 e antes de 74, 73 deve ter sido. Estava de férias, e daí solicitaram, Ricardo, você podia vir dar umas orientações de matemática para nós? Eu não disse, não, eu não sei, eu disse, não, vamos tentar. Depois daquele trabalho que eu fiz durante uma semana, 15 dias com esses alunos, todos eles passaram e eu acabei gostando dos números, da matemática e tudo mais. Então é importante, né, no dia de hoje, tu ensinando, tu aprende com quem é aprendiz. Então a nossa saudação para todos os nossos aposentados, aposentadas e a todos vocês aí que nos acompanham. Tadeu, esses aposentados são todos experientes e passaram para aquela fase que nós experimentamos. O que tu acha que tem que ser feita? Podemos ter esperança que vão voltar um dia de o aluno ter que estudar mesmo para aprender, ou vamos continuar nessa falsidão que está acontecendo no ensino brasileiro? Bem, Raimundo, isso é uma questão do próprio sistema de vida ao qual nós levamos hoje. No passado, nós tínhamos aí um comprometimento com a família. Nós tínhamos o comprometimento com o pai, com a mãe, que se o pai não podia nos cobrar, a mãe nos cobrava isso diariamente. O que tu tem de tema hoje, o que tu vai fazer, tu tem tal horário para estudar, tal horário para brincar, existia limites. Então a própria educação hoje ela está sofrendo com o sistema que está imposto para nós hoje dentro dessa correria maluca a qual antigamente, para se ter um comparativo, Raimundo, podemos assim dizer, chegava na casa de alguém na hora do meio-dia, estava a família reunida para almoçar e faziam isso. Hoje dificilmente tu encontra uma família almoçando em casa, está almoçando em restaurantes, está se adequando à nova realidade, e com isso também a realidade da educação e formação dos filhos. A educação é um papel que deve ser feito pelo pai, pela mãe, pelo responsável de qualquer criança. E a questão da formação é aquela cobrança que o pai e a mãe têm que fazerem independente do empenho do professor na sala de aula. O professor tem a missão de repassar aquele conhecimento, mas estudar propriamente cabe a quem está aprendendo, que é o aluno. E o aluno, muitas vezes, devido a essa correria que nós temos hoje, ele não tem um acompanhamento direto dos pais. Isso faz com que a nossa educação perca a qualidade por uma deficiência, muitas vezes, até mesmo em casa, e a outra, a obrigatoriedade de que os alunos não podem rodar, eles têm que passarem. Consequentemente, eu não sei de que forma é feito este ajuste,
mas é algo muito complicado, inclusive para os educadores da atualidade. Essa tecnologia, esta ferramenta que se colocou nas mãos dos estudantes, que facilita a todos, hoje você vê com certa dificuldade os alunos fazer uma equação da qualquer uma, eles têm dificuldade para saber, até mesmo fazer um exercício simples, eles têm dificuldade. Esses instrumentos também estão criando problema? Sem dúvida alguma. Eu quero dizer de que o próprio modernismo que nós temos hoje, onde nós temos um aparelho onde ele registra tudo o que acontece na nossa vida. Ele nos tirou a privacidade propriamente, não sou contra, uso ele permanentemente, não poderia hoje exercer as atividades que eu estou atualmente se não fosse o celular. Mas hoje qualquer aparelho celular, ele contém câmera fotográfica, ele mantém a calculadora, ele mantém aplicativos aí que o pessoal, a gurizada mais jovem, eles sabem como mexer no aplicativo. Agora, se tu tomar a tabuada do 1 ao 10, que aquilo nós aprendemos lá há algum tempo atrás, os cabelos brancos não são de graça, mas isso era obrigatoriedade. O aluno que chegasse ao final do ano e não soubesse a tabuada, não soubesse lá nas séries iniciais o ABC, hoje se tu pedir, em muitos casos, o ABC, tem alguém que se atrapalha, que chega no próximo do final do ABC, diz, puxa, mas me perdi, deixa eu retomar de novo. Coisas que são fáceis e que são básicas. A tabuada ela serve para qualquer situação. Assim como nós dissemos sempre, eu tenho a convicção de que tem muitos alunos hoje se formando em Direito, fazendo a faculdade de Direito como uma preparação mais ampla para a vida, porque isso possibilita para ele a estar em várias atividades e não na advocacia. Então, isso é o quê? Isso é aprendizado, isto é aprender. Ricardo, no teu tempo de colégio, havia o castigo, né? Você tinha um comportamento não condizente com os demais alunos. Eu tive uns 2 castigos, sim, eu reconheço, e foi pouco. Tu podia ter me castigado mais, porque você aprendia a ter respeito. Você olhava para a professora com o maior respeito da vida. Você não levantava a voz para falar com uma professora. Isso era educação. E o ABC e a tabuada era o alicerce de tudo. Você tinha que iniciar sabendo de cor isso aí para depois desenvolver o restante dos estudos. No teu tempo tinha castigo ou você ficava na janela só olhando? No meu tempo, e que lá vai bastante tempo, né? Faz tempo. Tinha castigo, sim, mas a gente sabe quais eram os castigos? Se estava lá o professor dando uma orientação e o aluno não ficava quieto, ele mandava ficar de pé. Castigo era ficar de pé. Depois, se mesmo em pé o aluno não se comportava, ele colocava o aluno lá na frente de toda a turma, ajoelhado, de joelhos no chão. E teve casos que eu vi também, que colocavam até grão de milho pro rapaz, principalmente, né? As gurias eram mesmo, mas os meninos, né? Ajoelhados. E quando não tinha também a palmatória, que eu não passei por este tempo ainda. Mas eu uma vez ou duas eu fiquei de castigo, mas de pé, porque eu falava demais, né? Entende? Então, por causa disso, daquele tempo, mas mesmo assim, muitos poderão dizer e pensar, né, vocês aí que telespectadores, se a gente vai ficar revoltado com isto que aconteceu, não. Foi muito importante para a gente refletir, porque foi um passo muito importante dentro do nosso dia a dia, da nossa preparação como
aluno e depois formado para a vida. É verdade, não havia tantas informações e esse castigo vinha para a pessoa não repetir mais. Você cometia um erro, era castigado e procurava de todas as formas a não ser punido novamente. O castigo que nós passávamos num colégio lá na beira do Rio da Santa era repetir, quando a professora dava um ditado que era importante para a redação e havia certos erros, ela percebia que era um relaxamento do aluno, conversando, fazendo coisa parecida. O castigo que ela dava era preencher 3 ou 4 folhas com aquelas palavras erradas, para você acertar. Então era esse o castigo. Então você repetia tanto que gravava e jamais ia errar. Era muito bom e se aprendia muito. E a senhora e o senhor que passaram por aquele tempo, estão lembrando agora. Como era bom. E se aprendia mesmo. Não vamos querer que vamos retroagir, voltar naqueles tempos. Mas vamos fazer uma educação mais séria. E saber que a educação, como disse, falou o Tadeu, se dá em casa. E lá no colégio se ensina, mas tem que ensinar mesmo. E o aluno tem que aprender, ou seja, estudar. E deixar de lado os telefones. Obrigar o teu aluno a entrar com o celular para salas de aula, ele está pensando mais nas mensagens que vai receber do que na matéria que está sendo ministrada pelos professores. Tadeu, hoje nós temos aqui uma história interessante, mudando um pouco do assunto. Quando se fala em aposentados, então eu estava acompanhando, eu sou meio curioso no assunto, como se diz na área do rádio, corujando, e sabendo que hoje no país, e agora eu entendo por que esse assédio forte e permanente em cima de aposentados e pensionistas, para empréstimos e coisa parecida, porque é uma fonte rica. Principalmente o aposentado e pensionista com dinheiro fácil, as pessoas embarcam na canoa com a maior facilidade, não sabendo que vai dar problemas no futuro. Então, o que acontecia e está acontecendo, que hoje essa fatia, aqui no Rio Grande do Sul, o Tadeu, o Ricardo e quem nos assistem, fica girando mensalmente no Estado, esse levantamento é de dezembro de 2017, 37 bilhões e 43 milhões de reais mensalmente com benefícios que recebem aposentados e pensionistas. Aqui em Farroupilha, puxando para o nosso passado, nós estamos hoje, com nossos 71 mil habitantes, na ordem de 17 mil aposentados e pensionistas, o que representa dinheiro vivo circulando no comércio e serviço na ordem de 22 milhões de real mensal. Então, essa classe tem que ser vista de outra forma, não como ela vem sendo tratada até o presente momento. Raimundo, o aposentado hoje, ele está sendo vítima de várias maneiras. Essa é a visão que eu tenho, porque durante muito tempo eu tive um contato muito próximo a benefícios junto à Previdência Social, e aonde que algumas pessoas tinham por surpresa empréstimos feitos pelo seu ente e que desconheciam aonde que ia aquele dinheiro. Algumas coisas eu questiono, e eu sou um aposentado também, mas a facilidade para se fazer um empréstimo consignado hoje, ela é tão fácil de fazer, porque a primeira situação, nem sempre este empréstimo é para o titular da aposentadoria. O que era muito, e que eu não sei se isso ainda persiste, um volume muito grande de familiares se valendo do aposentado, da sua inocência ou da sua pureza, dizendo: olha, eu preciso, você consegue com mais tempo e eu consigo apagar. O que acontece nesse meio tempo? Em muitas vezes não é como planejado, deixa de pagar e aquilo é consignado, vem descontado automaticamente do aposentado. A outra situação a qual eu sempre me admirei, e para mim era um tema assim de elogios, como é que uma pessoa aposentada, recebendo o mínimo do mínimo, tendo medicação, toda a responsabilidade que tinham,
ainda conseguiam a ter uma poupança. Isto é, agora vem se somando aquilo que foi falado no primeiro tema do programa de hoje, educação. A educação financeira. Pessoas que aprenderam realmente a dar valor ao dinheiro, a dar valor ao seu suor, ao seu trabalho e valorizar o seu dinheirinho de uma forma em que, organizados e educados para isso, foram aplicados na escola. Trabalharam corretamente, tiveram direito à sua aposentadoria. Mas este programa hoje também, de minha parte, Raimundo, queria dizer de que alertem-se os aposentados. Se não tem todas as informações, um bom local, a própria Popenfar. A Popenfar, eu tive um contato muito permanente nos últimos anos, e a Popenfar tem uma assessoria onde que informa o que é correto e o que não é correto. Isso não significa que determine para a pessoa o que ela deve ou o que ela não deve fazer. Mas o aposentado hoje ele está vulnerável a esses empréstimos e reempréstimos, porque às vezes está se terminando um, se faz outro, e o aposentado está empobrecendo. E ele gira uma grande economia dentro da nossa sociedade e da nossa cidade. É verdade, o Ricardo Ló é testemunha, ele tem assistido muitas vezes lá na associação, que o Ricardo Tadeu é nosso assessor de imprensa. E estamos aguardando agora, dentro de poucos dias, vai estar como sócio o Tadeu também, que vai fazer parte desse rol dos nossos comunicadores. E o Ricardo tem assistido muitas reclamações, e eu quero dizer o seguinte, eu não sou contra empréstimo consignado, e muitos dizem que faz quem quer, mas muitos são induzidos a fazê-lo. Principalmente por familiares que fazem, que o aposentado mal sabe que vai ficar comprometido 30% do seu minguado salário. Então ele vai lá e faz um empréstimo que compromete 20% e começa a receber ligações, insistência, olha, você tem mais 10%, aproveite, tire esses 10%, você recebe dinheiro vivo hoje. Mal sabe que vai ficar 36, ou 46, ou 48 meses, ou até 6 anos, 72 meses, pagando. É a prestação pequena, 30%, ganha 1.000, vai descontar 300, 70%, faz falta, por seu remédio, e é por muito tempo. E às vezes o aposentado, como falou o Tadeu, não sabe o que está acontecendo. Então, muito cuidado, essa chamada do Tadeu foi importantíssimo, nunca tinha me passado pela cabeça. Nós falamos muitas vezes aqui, mas esse sentido, esteja alerta, é fundamental. É legal, o empréstimo é legal. Foi autorizado no Ministério da Fazenda? Foi. Mas eu tenho a impressão que esses empréstimos foi mais para atender outros interesses do que beneficiar o aposentado, que querem fazer mesmo por necessidade, faz, mas estão sendo muito iludidos. E o Ricardo acompanhou de perto isso aí. E isto também quer dizer o seguinte, né? Muitas vezes, vamos fazer com que o aposentado faça esse empréstimo, e muitas vezes pela bondade, eles aproveitam, né, aquela bondade da pessoa, porque praticamente muita gente, eu quero ajudar, quero colaborar, e no fim, quem ludibria são os outros. Então, por isso que a gente tem que alertar muito essas pessoas, vocês aposentados também, os netos, os filhos, não devem se aproveitar da bondade, quem sabe, do avô ou da avó, porque depois fica prejudicados eles, né? Então, nós temos que alertar os nossos telespectadores também de orientá-los para o bem, que é a melhor coisa. E todos saem felizes com isso. É verdade, o Ricardo acompanhou, por isso que ele tocou no assunto netos, que foi uma reclamação mas muito, até comovente, que foi o casal em busca de uma solução na Popenfar. E eu disse a ele, sem chamar o nosso advogado, o Dr. Vili, que ele está sempre à disposição a atender a todos, que o problema não tinha uma solução imediata, já que a Caixa disse que nada podia fazer, muito menos o INSS. O INSS é o pagador. E você que faz o empréstimo, a senhora que faz o empréstimo, estão autorizando, fazendo desconto lá na fonte. Lá na data prévia, quando roda as folhas, já recebem o desconto. Então, e tem acontecido, o neto que ele fala, eu acho que foi o dia que ele viu aquele casal se lamentando, que o neto
aproveitou, levou o casal para fazer os 2 empréstimos para ter o dinheiro suficiente para comprar uma moto, que ele ia trabalhar com a moto. Ele pegou o dinheiro, comprou a moto e se mandou. Não pagou uma única prestação. Eles estavam na 4ª prestação, os 2 com 30% comprometido nos salários e lamentando, na ordem de quase R$600 por mês eles iam pagar entre os 2. E com o dinheiro, e como é que compro o meu remédio agora? Esta é a situação. Você tem que pensar em muito. Quando um netinho vai fazer, se tem segurança. Quem é um avô que não quer ajudar um neto? Pelo amor de Deus, todo mundo quer. Um familiar, um filho, uma filha, todo mundo quer. Mas tem que ter consciência que vai pesar no seu bolso. Preste muita atenção, e esse alerta que tanto o Ricardo como o Tadeu chamou a atenção, acho que é importante. E por aí nós devemos seguir, né, Tadeu? Estamos chegando ao final do ano. Final do ano é a época de festas, é a época de confraternização, é uma das épocas aonde que os aposentados também estão vulneráveis, porque vem aquele sonho de alguém pedindo ajuda. A ajuda é exatamente daquele empréstimo sem fiador, sem burocracia, e que atende, no desenrolar das histórias que eu ouvi durante longos anos, é que, devido à facilidade, tu pode me ajudar. Coloca-se o emocional junto a este período de festas, de Natal, de férias, e aí vem o grande problema. Os aposentados, eu sou um dos defensores dos aposentados. Eu, durante 38 anos, trabalhei em prol dos aposentados. Fiquei fazendo esse trabalho das transferências de benefícios sem nunca ter cobrado um único centavo, seja de quem seja. Então, o que eu quero dizer assim, as surpresas que as pessoas tinham, a esposa sabia que o esposo tinha uma renda de 4 salários mínimos. Quando ela necessitou, no caso dela transformar-se em uma pensionista, ela chegou ao conhecimento que ele recebia ao redor de 1 salário mínimo e o restante era todo ele girado em termos de empréstimos. Não se tem nem como se fazer um histórico para se dizer, olha, esse dinheiro foi aplicado aqui ou foi aplicado ali, enfim. Quem faz o empréstimo é a instituição bancária, quem desconta já vem lá de cima, porque isso é descontado na hora de gerar a folha de pagamento, já gera o desconto automaticamente. Então, muita gente passou necessidades e passa em muitas situações devido a não buscar informações. Busque informação, que é uma boa dica para você. Quem sabe fazer um grande final de ano sem consequências desagradáveis depois. Muito bem. Ricardo, lá temos 1 minuto, Ricardo, para considerações finais. E desde já, meu muito obrigado. Bom, nós queremos agradecer ao Raimundo pelo convite e desejar a todos vocês, aposentados e telespectadores também, venham para Pompenfar, que o caminho é certo e muito bom para vocês. Muito obrigado. Temos diversos convênios e vale a pena sim. Tadeu Salib dos Santos, muito obrigado. Foi uma alegria muito grande. Depois de muito tempo nós encontrarmos aqui o Tadeu, nosso vereador. Ele sabe que esse é fruto do trabalho que ele fez em Farroupilha. Ok, Raimundo, eu fico muito grato pela oportunidade de vir aqui, de poder trazer alguma mensagem para as pessoas e dizer o seguinte, se você tem dúvida de qualquer coisa, dá um pulinho na Pompenfar. Eu trabalhei durante muitos anos em parceria com a Pompenfar e quero dizer aos senhores, nunca recebi uma ligação contrária e nunca precisei, porque a Pompenfar é confiável 100%. Muito obrigado. Muito bem, e a partir logo nós vamos ter na Pompenfar como um dos nossos consultores, graças a Deus, o Tadeu Salib dos Santos vai estar lá e eu tenho certeza, quando o senhor tem alguma dúvida, chega na Pompenfar, a gente vai consultar o Tadeu, vai ser de imediato, como a gente fala com o Dr. Viri, com tantos que estão lá para ajudar de forma voluntária e espontânea, porque nós queremos envelhecer sim,
estão envelhecendo, e que bom que estamos envelhecendo mais, mas com qualidade de vida. Muito obrigado por tudo, gente. Um abraço, até o próximo.